Olá pessoal, eu me chamo Felipe. Neste vídeo eu vou estar gravando sobre o livro 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Bom, ele é um livro bem polêmico, né? Ele foi proibido em muitas prisões, inclusive. E ao mesmo tempo que eu penso que uma pessoa mal, né? Tanto que nas prisões ele foi proibido, uma pessoa inteligente e mal, ela pode ler o livro e usar essas leis para fazer maldade com os outros, para pisar em cima das pessoas. Boas pessoas também, a partir do momento que você entende a maldade no mundo, a maldade nas pessoas, e você lê, é um cara estudado, um cara inteligente, pô, você entende essa maldade nas pessoas e no mundo. Você também aprende a lidar melhor com essas situações, não para pisar em cima das pessoas, mas ao mesmo tempo para saber como agir de acordo com cada situação. Foi um livro que eu curti muito de ler, gostei muito dele. Infelizmente eu comprei essa versão concisa. Eu acabei só colocando no carrinho e por falta de atenção veio essa versão concisa aqui. Mas eu gostaria muito de ter lido a versão completa. Inclusive eu penso em comprar também a versão completa, mas não tem problema. Parece que eu até pesquisei sobre, ele tira pequenas partezinhas assim. Mas, pô, eu gostei muito do livro, fiz a leitura completa, grifei as partes que eu achei importante. E eu trouxe aqui 5 leis que eu considero de grande importância e que eu penso que essas 5 leis já podem ser usadas direto no seu dia a dia. Já vai fazer sentido diretamente essas 5 leis para você. Partindo aqui para a primeira lei, é a lei número 10, contágio. Evite o infeliz e o azarado. Eu vou estar lendo a parte do julgamento, uma parte que eu achei interessante, eu comento sobre. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Os infelizes, às vezes, provocam a própria infelicidade. Vão provocar a sua também. Associe-se ao contrário, aos felizes e afortunados. Essa primeira parte aqui, estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças, eu acho que faz muito sentido. Se você está num ambiente onde pode ter uma pessoa ali mais cabisbaixo, e às vezes nem é por conta de alguma coisa externa, sabe? Algum problema que realmente ela tem e deixa o ambiente triste. Você provavelmente já passou por alguma situação assim. E logo aqui no começo dessa lei ele já diz: aqueles infelizes derrubados por circunstâncias fora do seu controle merecem toda a nossa ajuda e simpatia, mas há outros que não nasceram infelizes ou desaventurados, mas atraem a infelicidade e a desaventura com seus atos destrutivos e o efeito perturbador que exerce sobre os outros. Todo mundo já conviveu com alguma pessoa onde ela sempre vê problema em tudo. Sempre reclamando, sempre acha problema nas coisas, sempre acha que o mundo é injusto com elas. E o maior problema aqui não é colocar as coisas contra a pessoa, e sim entender que essas pessoas têm um papel importante e afetam você. Então, a ideia é saber colocar limites. É sobre autopreservação. Você saber colocar limite até o momento onde você não vai carregar um fardo que não é seu. Até porque essas próprias pessoas, muitas vezes, elas recebem ajuda, suporte, conselhos, mas também o motivo delas serem assim, trazerem coisas negativas, esses pensamentos ruins, não é coisa externa, é um próprio delas, é um pensamento, é uma luta própria delas, que não adianta você tentar dar conselho, você tentar jogar a pessoa para cima, que ela volta ao seu estado. Assim como eu falei no começo, a ideia não é abandonar, mas é entender que eles têm esse contágio, e é você não carregar esse fardo contigo. Lei número 2. Foi uma das que eu mais grifei e uma das que eu mais quero absorver para mim, que é uma lei chamada Seja Ousado. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Todos admiram o corajoso, ninguém louva o tímido. Essa lei aqui, ela abaixa bem a moral do tímido. E logo depois aqui no começo também fala que a coragem, por outro lado, é direcionada para fora e costuma fazer as pessoas se sentirem mais à vontade. Por isso admiramos o corajoso e preferimos ficar perto dele, porque a sua autoconfiança nos contagia e nos arranca do nosso próprio reino de introspecção e reflexão. Tem uma parte bem legal aqui que eu gostei, que é a relacionada num primeiro encontro. Então, num primeiro encontro ali, seja de negócios, de relacionamento, enfim, no primeiro encontro ali de negócios com alguma pessoa, se você demonstra
Se você demonstra fraqueza e se você demonstra que fica logo na defensiva, você vai ser jogado de um lado para o outro, sem misericórdia. É o que diz aqui, e eu concordo muito com essa visão. As pessoas têm um sexto sentido para fraquezas alheias. Aí, ó, se as pessoas percebem em você uma disposição para ceder e voltar atrás, você vai despertar o leão até em pessoas que não estão sedentas de sangue. E, pô, tudo isso faz muito sentido. Acho que muitos de vocês também passaram isso na vida. Eu passei isso na prática. Eu já perdi oportunidades por falta de ousadia. Eu sinto isso. Não que eu me arrependa do passado, eu acho que serve de aprendizado. Mas o mundo, ele respeita mais as pessoas que agem com firmeza. Não é você ser um maluco de tudo. É só não ficar travado na hora de que você precisa estar fazendo as coisas. Quem hesita acaba ficando para trás. E muitas pessoas que até sabem do assunto, mas perdem oportunidades para a pessoa que acaba tendo essa disposição de ir e fazer. Seja para coisas de emprego, seja para uma grande oportunidade, alguma... A ideia aqui dessa lei é não perder a oportunidade. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Terceira lei do vídeo e a primeira lei do poder, aqui do livro. É uma lei, clássica, não ofusque o brilho do mestre. Faça sempre com que as pessoas acima de você sintam-se favoravelmente superiores. Não exagere exibindo seus próprios talentos, ou poderá conseguir o contrário. Tem duas coisas aqui que eu vou estar pontuando logo no início do livro, dessa lei também. Você não pode passar a vida se preocupando com os sentimentos mesquinhos dos outros, mas com quem está acima de você é preciso adotar outra abordagem. Eu concordo muito com isso, essa frase aí de... Tem gente que se importa muito com o pensamento dos outros, com o que as outras pessoas vão achar. E você realmente não deve se importar com esses pensamentos mesquinhos dos outros. Eu realmente curti a frase. Mas com quem está acima de você, faz sentido o que aquela pessoa pensa, tá? Porque senão, acho que até para o seu bem próprio. Eu já trabalhei em vários lugares diferentes e é muito importante você ter... Você não precisa gostar do seu chefe ou o seu chefe gostar de você, mas vocês têm que ter uma boa relação. É muito importante que o seu chefe ele seja também uma pessoa justa, honesta, porque senão ele pode acabar com o seu dia, acabar com o seu trabalho. Então é importante que ele seja uma pessoa honesta. Mas você também, você tem que se colocar no seu lugar. E outra frase aqui que ele fala, é uma falha de percepção mortal, porém comum, acreditar que exibindo e alardeando seus dons e talentos, você está conquistando o afeto do Senhor. Ele pode até fingir apreço, mas na primeira oportunidade ele vai te trocar por alguém menos brilhante. É uma oportunidade, é uma lei do dia a dia, né? Então, isso aqui faz muito sentido no trabalho, acho que principalmente no trabalho mesmo, ou em situações onde tem uma pessoa que é superior a você. Sendo sincero, eu acho que eu sempre tive essa lei comigo, mas inconscientemente. Na minha cabeça, tanto que esse canal deu início a ser um canal de concurso público e tal, eu gosto muito da carreira militar, gosto muito da polícia militar, e na minha cabeça eu tenho muito bem enraizado essa questão hierárquica, seja dentro de casa, seja no trabalho, na profissão. Então, essa questão hierárquica de você entender que a pessoa está um cargo acima, para mim faz muito sentido. Seja eu no cargo de cima ou seja eu no cargo de baixo, tendo que respeitar a pessoa que está no cargo de cima. Mas eu já cansei de ver pessoas, até mesmo no trabalho, que desrespeitam completamente essa regra, essa lei. E a pessoa que está acima dela vai... Ou vai acontecer o que eu acabei de citar aqui no livro, que vai trocar para uma pessoa menos brilhante, ou vai fazer da vida dela um inferno, usando de exemplo um dia comum no trabalho. Então é basicamente você ser uma pessoa inteligente. Você pode mostrar os seus dotes, os seus dons, mas de forma leve, de forma fluida. Não querendo mostrar porque eu sou um trabalho ali de tecnologia, eu sou o melhor usuário de Excel do trabalho, eu sou o melhor mesmo, vou pontuar isso, que você tem que... Ninguém é insubstituível, toda pessoa é insubstituível, e principalmente para a pessoa que está um nível acima. Então, você querer mostrar demais pode ser ruim, é basicamente isso que a lei se trata, mas você pode
mostrar. Mostre o seu trabalho, mostre o seu talento, mas não de uma forma muito avassaladora. Você tem que mostrar as coisas com calma, sendo você mesmo, sem querer extrapolar, entendeu? É basicamente sobre isso. E é não ofuscar também o brilho do mestre. Se o mestre muitas vezes for uma pessoa mais tímida, mais retraída, tem dificuldade mais nisso, é você não querer se sobressair por cima dele, entendeu? Porque ele continua sendo o seu chefe, o seu mestre. Lei número 4 do vídeo e lei número 4 do livro. Diga sempre menos do que o necessário. Quanto mais você diz, mais comum aparenta ser. Menos controle da situação parece ter. Você vai parecer, se você ficar falando muito, vai parecer menos original e mais vago. Pessoas poderosas impressionam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de falar uma besteira. Pô, eu acho que essa lei faz muito sentido também, certo? Eu acho que eu sou uma pessoa ok, mas de vez em quando eu falo muito. E já aconteceu de eu falar mais do que eu tinha que ter falado. Quando você fala pouco, mas quando você fala, você é aquela pessoa que fala algo importante, as pessoas querem te ouvir mais. Tem pessoas que às vezes acabam falando muito. Prolixo, tem pessoa que acaba sendo muito prolixo. É o pior tipo de pessoa para se conversar. Ela não bota um fim, ela não pontua e bota um fim na situação. Ela fica ali falando e falando e falando e acaba às vezes falando demais, mostrando seus pontos fracos. E não é assim que deve ser. O livro, essa lei, ele diz justamente isso. E, bom, muitas vezes o silêncio, ele passa uma maior segurança do que uma explicação longa. Quando você sabe se controlar e ouvir mais do que você fala, você acaba conseguindo usar as melhores palavras. Eu vou citar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Basicamente era uma reunião, eu trabalho numa empresa de tecnologia, e nessa reunião estava tanto o líder de suporte, o gerente geral, cargo acima do líder de suporte, e nós do suporte. O gerente geral, ele estava comentando coisas que poderiam melhorar e coisas que estavam ruins. Coisas que estavam ruins e coisas que poderiam melhorar na empresa e no nosso trabalho. Aí, basicamente, teve uma situação que o líder de suporte já explicou várias vezes, porém, essa pessoa do operacional lá, ele começou a falar uma coisa que fazia sentido, mas por falar muito, ele acabou se perdendo. E eu acho que ele se distraiu em duas leis aqui. Tanto a questão de não ofuscar o brilho do mestre, ele começou a pontuar coisas que era para o líder de suporte ter explicado, mas não explicou, segundo o que ele falou, mas foi explicado. Então ele se queimou tanto nessa lei e tanto na segunda lei, de acabar falando demais do que o necessário. E eu acho que é basicamente sobre isso essa lei. Tem pessoas que às vezes falam muito e coisas desnecessárias, que não precisariam ser ditas e coisas que podem até prejudicá-las. Lembrando que essa lei também é numa reunião, é numa entrevista, pode até ser usada no dia a dia, né? A pessoa que ela fala muito assim pode acabar falando uma besteira, tem mais chances dela falar alguma besteira. Mas se você estiver, sei lá, numa praça, conversando com um amigo, você vai falar um pouco mais que o normal. É normal. É mais uma questão de, numa entrevista de emprego, você está ali falando muito, tem que tomar cuidado com isso. Ou numa reunião mesmo, propriamente, onde você acaba falando coisas ali mais do que deve. Então é você saber maneirar isso. Saber ouvir é muito importante também, seja reunião, entrevista e afins. Saber ouvir, ter uma escutativa, é uma coisa de grande importância. Quinta e última lei do vídeo. A reputação é a pedra do toque do poder. Com a reputação apenas, você pode intimidar e vencer. Um deslize, entretanto, e você será atacado por todos os lados. Torne sua reputação inexpugnável. Esteja sempre atento para alertas em potencial. Cadê a parte que eu tinha visto? Uma sólida reputação aumenta e exagera a sua força, sem que você precise gastar muita energia. Ela também pode criar uma aura ao seu redor, que infunde respeito e até medo. No fim aqui ele fala também que o maior ataque que você pode fazer a algum homem é sobre a sua reputação. De forma contrária, isso faz muito sentido também. Uma pessoa que você não conhece... Eu postei um vídeo aqui sobre o Manual da Persuasão do FBI. E nesse vídeo ele fala muito sobre
você cria uma opinião sobre uma pessoa muito através do terceiro. Então, você é amigo de uma pessoa, essa pessoa fala muito bem de pessoa X, fala muito bem da pessoa X. Você já vai considerar essa pessoa X como um provável amigo. Agora, do mesmo modo, se essa mesma pessoa fala muito mal de pessoa X, você já vai ver a pessoa X com o pé atrás. E eu acho que tudo aqui faz muito sentido quando você pensa em reputação. Reputação é networking, você pode conseguir uma boa vaga de emprego através da sua reputação. Você vai ser visto pelas pessoas de forma diferente. As pessoas vão falar bem de você, então, às vezes você chegou em algum lugar, mas você tem uma boa reputação. Então, nesse lugar, as pessoas vão falar bem de você, já vão te ver com novos e diferentes olhos por conta da sua reputação. Por isso que é muito importante você ter uma boa reputação e você preservar e manter ela. Fala justamente sobre isso aqui. Nesse livro aqui, em outros livros que eu já li também, falam muito de Napoleão. Napoleão, ele tinha uma excelente reputação em guerras. Ele ganhava muitas guerras, era um grande estrategista em guerras. Então, por conta da sua reputação, as pessoas não queriam entrar em guerras contra Napoleão. Aquele cara ali, ele tem a reputação de ganhar muitas guerras. Então não vale a pena eu entrar em guerra contra Napoleão. Do mesmo modo que, hoje em dia, nos tempos atuais, usando um exemplo, você pode tanto ter uma reputação negativa, onde as pessoas vão te ver de forma pejorativa, ou você pode ter uma boa reputação, né? E justamente o que eu falei da questão de networking, você conseguir melhores oportunidades, as pessoas vão te ver e vão te tratar de forma diferente. Por fim, é isso. Falei aqui das cinco leis que eu mais considero mais usáveis no dia a dia, e eu curti muito o livro. Realmente eu acho que vale a pena todo mundo ler. Principalmente se você for uma pessoa mais boazinha e querer conhecer a maldade no mundo e nas pessoas. Eu achei um livro excelente.